Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus e quero também chamar a sua atenção a esta mensagem. Você vai perceber aqui como o diabo ele consegue enganar as pessoas tão fácil, usando a palavra de Deus. Você vai perceber que como o diabo consegue iludir as pessoas, trapaceá-lo. Você vai perceber os métodos que o adversário usa, usando a palavra de Cristo para enganar as pessoas e de maneira que deixa as pessoas totalmente presas, dominadas, elas achando que está certo, porém espiritualmente o diabo consegue cegar muitas pessoas, elas não percebem. Eu queria que você prestasse bem atenção nesta mensagem. O que eu prego muitas vezes sou mal interpretado por algumas pessoas, sou criticado por outros, porém isso não me preocupa, isso é normal, isso é comum, isso é natural, porque a pessoa da carne ela não entende as coisas do Espírito. A pessoa, queridos irmãos, que discorda da palavra de Deus, ela por si só, ela está admitindo que ela não tem o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo concorda com a palavra. Agora a pessoa que não tem, ela não pode concordar, porque quando a pessoa não tem o Espírito Santo, significa que ela é do mundo, ela é da carne. E quem é da carne nunca vai concordar com as coisas do Espírito de Deus. Por isso eu queria que você prestasse bem atenção nessa mensagem, para que você entenda como o diabo consegue enganar as pessoas. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 2, diz assim: Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Você percebe aqui que o autor da carta aos Coríntios, ao escrevê-la, a carta aos Coríntios, ele deixa isso muito claro, que a mensagem que a igreja de Coríntios ele pregava ou transmitia, na verdade se tratava do zelo de Deus através dele para zelar daquele povo. Porque acredite você, a igreja de Corinto nesses dias era uma igreja suja, era uma igreja nojenta, era uma igreja imunda, era uma igreja cheia de adultério, cheia de engano, era uma igreja cheia de discórdia, cheia de divisão, era uma igreja que seguia na contramão do evangelho, usava sim a palavra, porém de maneira equivocada, aceitando tudo, era um evangelho liberal que se concordava com tudo que era errado. Ou seja, aqui mostra claramente que a igreja de Coríntios, mesmo tendo a palavra, era um povo despreparado. Por isso que ele deixa muito claro: porque zelam por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Ou seja, quando ele fala aqui de maneira muito precisa, vos tenho preparado. A pregação do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios era para que aquela igreja tornasse-se uma igreja preparada, para que essa igreja tornasse preparada, para que uma vez que tornasse-se preparada, apresentasse de maneira pura ou virgem ou santificada diante do Todo-Poderoso. Falei, era uma igreja nojenta, era uma igreja imunda, era uma igreja porca, era uma igreja onde havia sujeira. Todo tipo de sujeira que você imaginar havia na igreja de Coríntios. Por isso ele diz que o que ele pregou ali é para que a igreja se preparasse através da mensagem para apresentar-se diante do Todo-Poderoso pura, na qualidade de uma igreja preparada e não despreparada como era. Se você observar como era a igreja de Corinto no passado e como muitas igrejas nos dias de hoje, é exatamente a igreja de Corinto que existe nos tempos de hoje. Aliás, em alguns aspectos até pior, muitas igrejas por aí. Olha o que ele disse aqui no versículo 3. Mas assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Percebe? Ele está aqui exortando a igreja de Corinto, dizendo:
assim como a serpente enganou a Eva, assim penso eu, imagino eu, palavra do apóstolo Paulo usado pelo Espírito Santo, que de igual modo essa serpente chamada diabo, Satanás, está corrompendo, como ele disse aqui no versículo 3 do capítulo 11 de 2 Coríntios, está corrompendo a vossa mente, levando vocês a se apartar da simplicidade ou da pureza de Cristo Jesus. Ou seja, você percebe aqui que assim como a serpente enganou, iludiu ou induziu a Eva apenas a comer daquele fruto, assim a serpente engana as pessoas hoje, pessoas que estão na presença de Deus. Observa como era a igreja de Corinto. Ele diz, a mente da igreja de Corinto estava corrompida, como nos tempos de hoje. Ele diz, a serpente enganou Eva, está enganando vocês, porque tudo de errado vocês estão aceitando, o diabo está enganando vocês. Tudo de errado vocês aceitam, o diabo está iludindo vocês. Tudo que há no mundo lá fora está aceitando dentro dessa igreja, o diabo está enganando vocês, não estão percebendo. Percebe se não é assim que acontece nos dias atuais, não em todos os lugares, mas na maioria. Bebida em muitos lugares é normal, em muitas igrejas, para muitos é comum. O diabo está enganando. A mentira, irmão, eu vou falar aqui, o que há de crente mentiroso, caloteiro, que gosta de trapacear os outros nos dias que a gente vive, é uma piada. O diabo está enganando, a serpente está enganando, mentindo, bebendo, adultério, o que há de adultério em muitos lugares, isso é uma piada, o diabo está enganando. O que há do mundo, há certas danças aí, dizendo que é para Cristo, é o capeta, é o diabo enganando, as pessoas não percebem. O mundo hoje em dia está dentro de muitas igrejas, é o diabo que está enganando. Não pense você que o diabo enganou só Eva, não. O diabo está enganando tanta gente. Festas, prostituição, maquininha de cartão dentro de igreja, é o diabo enganando. Isso aqui para muitos vai entender como uma crítica, não é? Se você for no Evangelho de João, quando Jesus chegou no templo, ele expulsou tudo que estava negociando ali dentro do templo. O templo não é para negócio, o templo não pode ser negociado. Ele chamou o templo de casa de oração. Muitos vão entender isso aqui como uma crítica. Mas por que a verdade se recusam tanto? Por que com relação à verdade as pessoas discordam? Sabe por quê? A maioria discorda da verdade porque anda no pecado. Sabe por que a maioria discorda da verdade? Porque anda na carne. Sabe por que a maioria rejeita a verdade e discorda da verdade? Porque gosta de andar no erro, gosta de ser enganado, iludido, trapaceado. A maioria que discorda da verdade, que rejeita a verdade, como tem muitos que até me bloqueiam, me cancelam, é porque você gosta do pecado, é disso que você gosta. Você gosta do mundo, é disso que você gosta. Eu vou dizer, para aqueles que gostam do mundo, para aqueles que gostam do pecado, sabe onde é o lugar daqueles que gostam do mundo, do pecado, que não se arrependem, que não se convertem? É nos quintos do inferno. É lá o lugar destes. Ele repreendeu a igreja de Coríntios, porque tudo do mundo estava dentro da igreja. E ele deixou bem claro, assim como a serpente enganou a Eva, está enganando vocês de igual modo. A serpente está iludindo vocês, a mente de vocês está corrompida. Vocês aceitam tudo, vocês estão aceitando o engano. A discórdia, muitas pessoas no dia de hoje não concordam com a palavra. Não, tem alguns artistas aí que dizem assim, não, tem que reformular a Bíblia. E aí tem alguns pregadores que por conta do disco daquele artista, vai lá e concorda, não, tem que fazer isso mesmo, filho de Belial, é isso que é. Queridos, não se iluda não. Hoje em dia se aceita o homossexualismo no altar da igreja, pregando, cantando. Por acaso Deus não abomina o homem com homem, mulher com mulher? Pastor, não tem que aceitar na igreja? Tem que aceitar sim, acolher, cuidar e ensinar. Não aceitar no altar. Tem que acolher na igreja, pregar, amá-lo, porque é alma como somos. Temos que ensinar, não aceitar no altar. Só que a mesma coisa que eu falo aqui do homossexualismo, eu falo do pregador que bebe, do pregador que mente, do pregador que rouba. Para Deus, irmãos, é tudo a mesma coisa. São pessoas da mente cauterizadas, são pessoas que o diabo está enganando, a serpente está enganando, está prendendo, está iludindo. As pessoas não percebem. Do jeito que a serpente enganou a Eva, está enganando
enganar muita gente. Tem crente que anda no rodeio, tem crente que anda na mesa dos escarnecedores, que anda no meio de pessoas erradas, de maus companhia. A serpente está enganando e não estão se dando conta disso. A mente cauterizada, pessoas religiosas, pessoas que estão presas a costume de homem, pessoas que não querem se libertar, pessoas que gostam de andar errado. Eu vou dizer a você aqui que está me ouvindo, cuidado com a serpente não está brincando. O propósito da serpente é levar muita gente para o inferno. Esse é o propósito da serpente. O que o apóstolo Paulo deixou claro aqui: também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Quantas pessoas têm se apartado da pureza, da santidade? Quantas pessoas recusam renunciar? Quantas pessoas se recusam a dar certo? Quantas pessoas se recusam a abandonar o vício na presença de Deus? Mas o vício se aceita em muitos lugares. O ódio, a discórdia que é entre as pessoas, o ódio que é entre as pessoas. Percebe recentemente, na última política passada, o ódio que foi dentro das igrejas, os crentes. Sabe o que é isso? A serpente que está peneirando todos aqueles. E as pessoas não se dão conta, queridos. Você está achando que é comum? Você está achando que é normal? O que acontece hoje em dia no Evangelho? Não é. Discórdia, divisão, calúnia, furto, roubo, adultério, discordando da palavra, aceitando todo mundo, certo tipo de dança, todo tipo de coisa errada. Isso é coisa do diabo. Deus não tem nada a ver com isso não, queridos. Se arrependam, se convertam, volte para Jesus. Você que está andando errado, ainda dá tempo. Você que está andando na mentira, ainda dá tempo. Você que discorda do Evangelho, ainda dá tempo. Arrependa antes que seja tarde demais. Se arrependa antes que seja tarde demais. Com relação à mente, ao que diz aqui no livro de Romanos 12:2, com relação à mente, ao que está escrito, diz assim a palavra de Deus: e não vos conformei com este século. E é o que está acontecendo. A humanidade tão conformada não se arrepende, não se converte, não abandona o pecado, não abandona a mentira, não abandona o ódio, não abandona o engano, não abandona a discórdia, não abandona as más companhias, os lugares errados com quem gosta de andar. Se arrependa enquanto há tempo. Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar uma igreja pura, como disse aqui em 2 Coríntios 11:3, uma igreja virgem, uma igreja pura, uma igreja sem mácula, uma igreja não corrompida, não cauterizada, não com a mente corrompida como era a igreja de Coríntios e como é nos dias de hoje. Mas Ele está voltando a buscar uma igreja santa que não tem pecado, uma igreja que paga o preço, uma igreja que renuncia, uma igreja obediente à palavra, uma igreja que não tem negócio com o mundo, uma igreja que só tem negócio com o Espírito Santo e com mais ninguém. 12:2 de Romanos: e não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da mente. Que mente é essa que a Bíblia se refere? À mente de Cristo. A mente que renuncia, a mente que paga o preço, a mente que abandona o pecado, que recusa o pecado, a mente que não concorda com o erro, mas que concorda com a palavra dele. Para que assim experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Hoje em dia se faz a vontade das pessoas, agrada as pessoas, mas rejeita a vontade de Deus o tempo todo, discorda da vontade de Deus o tempo todo. Olha a seguir, no versículo 4. Se na verdade, vindo alguém que prega outro evangelho, ou que prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceita espírito diferente, que não tendes recebido, ou evangelho diferente, que não tendes abraçado, a este de boamente tolerais. Percebe? Que a igreja de Corinto seguia outros deuses, um outro evangelho, uma outra doutrina, a outros espíritos. Eles aceitavam com bom coração, com uma boa mente, abraçavam o erro, mas rejeitavam aquilo que era certo.
A igreja de Corinto concordava com todas as coisas erradas que você possa imaginar. Mas com a palavra pura, com a palavra genuína que o apóstolo Paulo pregava, ela não concordava, discordava. Aí ele disse: quando anunciam um falso Cristo, um falso evangelho, espíritos enganadores, a esses vocês de boa vontade aceitam. Mas o verdadeiro vocês rejeitam, o verdadeiro vocês recusam. Aquela igreja recusava se arrepender. A igreja de Corinto recusava se obedecer, recusava concordar com a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo está sendo duro nas suas palavras. Ele está pregando arrependimento, está pregando a conversão, está pregando a santidade, pregando a palavra genuína, a palavra pura como ela é, pregando de fato e de verdade a conversão do Espírito de Deus para aquela gente, para que aquela gente se arrependesse, para que chegasse ao arrependimento, para que eles passassem a partir dele a rejeitar o erro e concordar com o que ele pregava. É isso que a igreja brasileira precisa nos tempos de hoje: abandonar o mundo, se arrepender, voltar para Cristo, abandonar o pecado, abandonar a velha criatura, abandonar a maus companhia, abandonar o erro do mundo lá fora. Ei, se arrependam, ei, deixe o pecado, ei, tira o mundo das igrejas, volte para Cristo. Ainda há tempo para se arrepender, as oportunidades estão acabando, Jesus está voltando. Deixa a idolatria, abandona o erro, abandona a velha criatura, deixa o mundo para trás, renuncia o mundo a partir de hoje, renuncia a carne, renuncia os costumes de homem, se convertam, se arrependam, deixa o adultério, deixa a mentira, deixa o mundo, deixa o engano, deixa a prostituição, deixa a cegueira espiritual de lado. Arrependam-se, arrependam-se, convertam-se, volte para Cristo, abandone o mundo. Talvez ainda haja lugar para o arrependimento. Talvez ainda haja lugar para o arrependimento, queridos. A igreja de Corinto estava assim, se recusava a se arrepender, se recusava a voltar para Cristo. E o apóstolo Paulo exortava dizendo: se prega um falso Cristo, vocês aceitam. Se pregam um falso evangelho, vocês aceitam. Se pregam ou se apresentam um falso espírito, vocês abraçam de bom coração. Mas a verdade vocês recusam, a verdade vocês rejeitam, porque a verdade se trata do renunciar, a verdade se trata de fazer o que é certo, a verdade se trata de obedecer a palavra. Mas a igreja de Corinto se recusava a isso. Olha a seguir no versículo 5: porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Os tais que pregavam naquele dia, tudo era falso, como ele vai dizer aqui a seguir. E embora seja fato no falar, ele está falando dele agora, embora seja fato no falar, ou seja, eu não consigo nem falar direito, falar não sei, mas com relação ao conhecimento, mas em tudo, por todos os modos, vos temos feito conhecer isto. Ou seja, eu não sei falar, não falo de mim, mas o conhecimento de Cristo eu tenho. O que eu transmito a vocês é o que de Cristo recebi. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente? Para que fosses vós exaltados, ou seja, a humildade dele, a simplicidade da palavra que ele pregava, era para que aquelas pessoas fossem exaltadas, abençoadas, para que elas fossem salvas. Ele diz assim: visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus. Gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus. Ele não cobrou para pregar, gratuitamente anunciei. Aí ele continua dizendo: despojei outras igrejas. Percebe? Que ele destruiu as igrejas de Corinto. Despojei outras igrejas. O que significa despojar? Libertar, limpar da sujeira, limpar do pecado, limpar da imundícia, limpar das coisas erradas que ele existia. Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos servir. Havia igreja que recebia salário, que cobrava para pregar. Ele fala: visto que anunciou o Evangelho gratuitamente, despojou a igreja que cobrava para pregar a palavra de Deus. Parece muito com os tempos de hoje. Olha o versículo 9: e estando entre vós, ao passar privação, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei, e me guardarei de você pesado. Ou seja, eu não me fiz pesado a nenhum de vocês, pelo contrário,
Eu ajudei no que eu pude, mas de vocês eu não tirei. Eu nunca me fiz pesado a nenhum, nunca cobrei para pregar. Do contrário, aqueles que me ajudou voluntariamente. Mas indevidamente eu nunca tirei de ninguém. Aí ele continua no versículo 10. A verdade de Cristo está em mim. Queridos, o ser humano, para usar essa expressão, a verdade de Cristo está em mim. Não é qualquer um que pode usar essa expressão. Tem que saber o que está falando. Quando ele diz a verdade de Cristo está em mim, ele sabe exatamente o que ele está falando. E não é qualquer um que pode usar essa expressão. Porque para alguém se gloriar a esse ponto de a verdade de Cristo está em mim, tem que ter autoridade, tem que ter muito de Deus, tem que ter muita intimidade espiritual, tem que ter comunhão com o Espírito Santo para usar essa expressão, a verdade de Cristo está em mim. Aí ele continuou. Por isso não me será tirada esta glória das regiões da Caia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam, com o intuito de seres considerados igual a nós, naquilo em que se gloriam. Percebe que havia pessoas ali que queriam ser igual a ele, porém enganando os outros, coisa que o apóstolo Paulo não fazia. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformados em apóstolos de Cristo. Percebe? Que aqueles que ali anunciavam a palavra antes dele, que enganavam as pessoas, que cobravam para pregar, aqueles que ali anunciavam a palavra não zelando, as pessoas usavam a palavra não zelando, como ele disse aqui no versículo 2, no início da mensagem. Usava a palavra sendo enganado pelo diabo, o diabo usando e dizendo ser de Cristo. Ele falou que era falsos apóstolos e obreiros fraudulentos, disfarçados dizendo ser de Cristo, só que na verdade o diabo estava enganando ali a todo mundo, usando a palavra, assim como enganou a Eva lá atrás, enganava esses meses aqui, meses usando a palavra de Deus. Falsos apóstolos e obreiros fraudulentos, transformados em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Percebe? O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então cuidado, queridos. Isso aqui muitos podem entender como uma crítica, como eu falei anteriormente. A verdade, infelizmente, as pessoas recusam, a maioria. A verdade, as pessoas elas não estão prontas para ouvir. Quando é engano, as pessoas aplaudem. Mentira, as pessoas aplaudem. Adultério, as pessoas aplaudem. Todo tipo de coisa errada, as pessoas aplaudem. Mas a verdade, elas se recusam a ouvir. A verdade, elas rejeitam. Eu finalizo essa mensagem deixando uma pergunta no seu coração. Você está pronto para se apresentar diante do Todo-Poderoso? Ele deixou bem claro aqui no versículo 2. A igreja de Cristo deve se apresentar pura, santificada, sem pecado algum, sem erro algum, sem falha alguma. Deve ser uma igreja preparada. Porém, para ser uma igreja preparada, ela tem que aceitar o zelo de Deus. E uma igreja que aceita o zelo de Deus, ela não aceita nada de errado. Será que a sua mente, você que me ouve, não está contaminada, como ele disse aqui no versículo 3? Mente é corrompida, contaminada. A pessoa, quando ela está corrompida, contaminada, ela aceita todo tipo de coisa errada. A pessoa que está cega espiritualmente, a mente corrompida, cauterizada, todo tipo de coisa errada ela aceita. Vê se não é o que acontece nos dias atuais. Boa reflexão. Até a próxima. Deus te abençoe em nome de Jesus.